aí pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Vocês estão bem? Tá todo mundo bem? Tá todo mundo jóia? Tudo bem com vocês então? Que bom, eu também estou bem também. Hoje, como você pode observar aí, aqui do lado aqui, 17 domingo de maio de 2015. Exatamente isso, a aula é no domingo. É o pedido que foi feito, né, sobre história do Brasil. Mas primeiramente, depois dessa ladainha toda, vamos falar da nossa ladainha agora, da apresentação aí do nosso CHC. Estamos aí no nosso curso de História Completo, isso mesmo, o nosso curso é de História Completa, nosso CHC, para concurso vestibulares e também pré-militar. Exatamente isso. Eu também do pré-militar serve também, professor? Serve sim. Então voltamos aí para mais uma aula do nosso CHC a pedido. O e-mail é historiacom1@outlook.com, Facebook, Insta, celular para mensagem 3291650267 e o site curso de história completo.webnote.com. Eita, nós vamos aí então continuar com nossas aulas aí, dando prosseguidade à tão falada história do Brasil. Interessante, porque hoje entraremos numa parte nova da história do Brasil. O quê? História do Brasil 13, esse é nova, de 13 do azar, professor, isso não é novo não, hein? Não vou assistir essa aula não, hein? Mentira, assista essa aula sim, porque vai cair na sua prova, ok? Tudo bem? Vai cair na sua prova com certeza, ok? Porque tá falando da administração do tal Marquês de Pombal, ou seja, de José Carvalho e Melo, o tal do Marquês de Pombal. É muito interessante para a sua prova, é importante para a minha prova, professor. É importantíssimo, ok? Beleza? A parte de Pombal, né? A parte aí do conteúdo que fala pombalino é muito importante para a sua prova. Por quê? Teremos mudanças dentro de Portugal e dentro da colônia e dentro dessas mudanças teremos outras mudanças. Meu Deus, que mudança reada danada. É exatamente isso. Por quê? Falaremos primeiro sobre a administração de Pombal. E em seguida falaremos sobre a saída de Pombal. Nossa, o cara nem entrou e já saiu. Isso mesmo, tudo bem? Então vamos aí para a primeira coisa, aí para o nosso primeiro slide. Administração do Marquês de Pombal. Pessoal, como nós já falamos anteriormente, nós temos nesse intuito aí a ideia do iluminismo, né? A ideia da razão prevalecer sobre a ideia divina. Tudo que é explicado, o cientificismo, é explicado tudo pela razão. É muito interessante para a sua prova, pessoal. Por quê? Vamos observar nesse caso aqui um ataque às ideias do antigo regime. E os estados que nessa época eram considerados absolutistas, eles vão ter que adaptar ou então vão ter que baixar, fazer as malas e ir embora, esses reis. Mas alguns reis que adaptam a ideias iluministas, nós já falamos, os chamados déspotas esclarecidos, beleza? E nós teremos nesse caso, vai subir ao poder em 1750, Dom José I. Faltou o primeiro aí, mas tudo bem. Dom José I sobe ao poder em 1750. Nessa onda das ideias iluministas regidas pela razão e tudo mais. É uma ruptura, como eu já falei, muito grande. É uma ruptura política, econômica e filosófica. Beleza? Muito forte. Mais forte do que o Renascimento. Ok, pessoal? E junto com ele sobe José Carvalho e Melo, o tal do Marquês de Pombal. Marquês de Pombal, pessoal, qual que vai ser o intuito dele? Qual que é o objetivo dele? Modernizar Portugal. Ele vai ter, com suas ideias iluministas, influenciado pelas ideias iluministas, tentar reerguer Portugal para ter um status um status melhor entre os outros estados. Com isso, dar uma melhoria à economia, à política e tudo mais, as relações de Portugal. Mas é importantíssimo você saber disso. Pombal
fez essas modernizações em Portugal e na colônia, aqui no Brasil. Mas só que é muito importante. As suas ideias de modernização, sim, estavam imbuídas, estavam recheadas por ideias iluministas. Só que estava apimentado ainda com as ideias do absolutismo. Ou seja, pessoal, é muito importante. É a ideia daquilo, mudar, mas nem tanto. Pombal vai querer mudar o rumo da coroa, né, do reino de Portugal, mas só que fazer uma mudança não tão radical que inflige até alguns direitos e privilégios do absolutismo. Ok, pessoal? Estava imbuído sim com ideias iluministas, mas apimentado ainda com ideias do absolutismo. Beleza? Muito importante para a sua prova. Ok? Então, Pombal, Marquês de Pombal, vai realizar diversas medidas, né? Entre essas medidas econômicas, medidas religiosas e entre outros. Aqui, pessoal, vamos destacar as principais e políticas também. Tanto na colônia como em Portugal. Vai criar, nesse caso, a Companhia do Grão-Pará e do Maranhão em 1755. Qual que era o objetivo dessa companhia criada? Desenvolver o norte, oferecendo preços atraentes das mercadorias brasileiras ao comércio europeu. Exatamente isso que você ouviu falar aí agora. A Companhia do Grão-Pará e Maranhão, ela vai ser criada para incentivar, né, para oferecer, para desenvolver o norte do Brasil, com isso oferecendo preços mais atraentes ao comércio europeu. Beleza, pessoal? Uma das medidas aí já para o Pombal. Outra medida, cria a Companhia de Pernambuco e Paraíba em 1759. Qual que é o objetivo dessa companhia? Voltar-se a ser o que era. Ou o que quiser ser disso. Ele quer falar que ele quer levantar de novo o status do Nordeste dentro da sua área. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então você tem essas duas companhias criadas. Mas só que esse seu programa econômico de Marquês de Pombal, de desenvolver com ideias iluministas, mais apimentado ainda com os ideais absolutistas, esse programa econômico dele será frustrado. Por que será frustrado, pessoal? Por uma diversas e variadas causas. Entre essas, você vai ter a crise do açúcar e do ouro. Vai afetar muito a esse programa econômico de Pombal. E mais ainda, Portugal vai entrar numa grande depressão. Ou seja, as rendas da metrópole não vão ser suficientes para as despesas que a metrópole estava tendo. Então as rendas da metrópole caem. Ou seja, através de quais despesas que será gasto? Através das despesas do terremoto que assolou Lisboa em 1755, as guerras que Portugal travava ainda com a Espanha, todas essas rendas, né, todas essas despesas serão muito prejudiciais aos cofres da coroa, ligada ainda mais à crise do açúcar e do ouro. Então, o seu programa econômico ele foi frustrado. Mas, o que nós temos que incentivar aqui? Ele vai incentivar a instalação de manufaturas em Portugal e no Brasil. Pessoal, é nessa época, pessoal, que você tem uma grande puxada na parte da industrialização. Ele vai incentivar a manufatura dentro de Portugal e também dentro do Brasil. Para que ele faz isso? Ele faz de uma forma de diminuir a dependência de Portugal em importar produtos industrializados de outros estados. Ou seja, diminuir a dependência a industrializados. Beleza, pessoal? Tranquilo? Outra medida aí do Marquês de Pombal. E uma medida muito controversa, né? Uma medida muito polêmica, que é a expulsão dos jesuítas em 1759.
Mas, pessoal, é uma expulsão, é uma medida doida, né? Controversa. Muito porque vai expulsar os jesuítas e tudo mais. Mas, para a época, com as ideias iluministas, fazia sentido. O objetivo do iluminismo era impor a razão sobre as ideias do divino, as explicações religiosas e tudo mais. Ou seja, o objetivo é centralizar o poder na coroa. Ou seja, usar a razão ao invés da religião. Então, pessoal, o que você vai observar nesse caso? Grandes terras, né? Grandes pedaços de terras estavam na mão dos jesuítas. E nesse caso, eles tinham grandes poderes dentro da colônia. Eles poderiam ter autonomia muito grande em locais dentro do território da colônia do Brasil. Beleza, pessoal? O que nós observamos aqui? A ideia da expulsão dos jesuítas é aquela coisa de você subordinar a igreja ao Estado. O Estado está acima da igreja, ou seja, criar aqui o tal do Estado laico. Principalmente, pessoal, os autores iluministas, eles não eram contra a religião. Eles não eram ateus. Eles acreditavam que Deus existia em todo lugar, na natureza e tudo mais, mas só que as coisas eram explicadas através da razão. Beleza, pessoal? O que vai acontecer? A igreja aceita isso? Sim, a igreja vai aceitar em certa parte. Por quê? Em 1773, o próprio Papa Clemente XIV, ele vai acabar com a Companhia de Jesus. Beleza, pessoal? Porque ele vai alegar que a Companhia de Jesus trazia mais problemas do que ajuda. Beleza, pessoal? Mas lembrando, a Companhia de Jesus criada lá na Contra-Reforma por Inácio Loyola, ela tem o intuito de quê? Buscar fiéis para combater o avanço das igrejas protestantes. Ok, pessoal? Beleza? Mas aí, depois de 1814, a Companhia de Jesus, os jesuítas, a ordem vai voltar de novo. Ou seja, de que forma acarretou essa expulsão dos jesuítas em 1759? Acusado de formar um Estado dentro do Estado. Isso que eu falei para vocês. Os jesuítas, pessoal, eles eram acusados de estar tendo grande influência, grande autonomia dentro de certas regiões. Então, para centralizar o poder, já que a razão que explica a ordem, então você tinha que centralizar esse poder na mão da coroa. Beleza, pessoal? E essas terras dos jesuítas foram leiloadas para fazendeiros e comerciantes, e as escolas, os colégios. Principalmente, pessoal, nós temos que observar aqui que a Companhia de Jesus ela vai ser muito essencial para o Brasil na parte da educação. Beleza, pessoal? Ela que vai fundar os primeiros colégios e tudo mais. Transforma esses colégios, transforma em palácios e etc. Né? As residências do pessoal da administração. Pessoal, o que nós temos que observar aqui? Nesse caso da expulsão de jesuítas, qual que é a consequência? O ensino, a educação dentro da colônia já era pobre. Agora, sem aqueles que davam educação, agora ficou mais pobre ainda. Então, qual é a consequência? É um vazio enorme na educação na educação da colônia. Porque a coroa, pessoal, temia uma formação de uma elite letrada dentro da colônia. Pessoal, gente que tem conhecimento, gente que vamos dizer, críticos, não é bom para nenhum governo, né? O governo, muitos governos adotam, né? Preferem ter pessoas que têm poucas informações, porque é mais fácil de manipular e você tem menos revoltas e tudo mais. Então, a educação que já era pobre vai ficar mais pobre ainda. E isso porque a coroa temia a formação de uma elite letrada. Como nós vamos observar, pessoal, as revoltas que vão acontecer depois, em Confidência Mineira, era uma pequena parte letrada. E assim mesmo, pessoas que estudaram na Europa. Beleza, pessoal?
Mas o que nós temos que observar nesse caso aqui? Pessoal, é muito interessante que nós temos que observar uma coisa. Quando falamos de Portugal, Espanha e Inglaterra, qual que são os marcos? Portugal, quando a gente observa, você tem uma igreja. Você constrói uma igreja e ao redor a cidade nasce. Espanha já é uma universidade. Constrói-se a universidade e em volta a cidade. E, no caso da Inglaterra, uma indústria. Estou falando, pessoal, que são pontos marcantes. E nesse caso, ela tinha que, a coroa, ela temia essa elite letrada por causa das universidades, que nesse caso a Espanha criava e formava uma elite letrada dentro de suas colônias. Ok, pessoal? Beleza? Tudo bem? Uma outra medida, a transferência da capital de Salvador para o Rio de Janeiro em 1763. Qual que era o objetivo? Ficar mais próximo dos centros mineradores. Poder administrar o negócio melhor. Beleza, pessoal? Não pulamos nada, vamos continuar. A saída de Pombal. Muito interessante, pessoal. Com a morte de Dom José, em 1777, entra no poder Dona Maria. Né? Dona Maria, a intitulada A Louca, né? Que veio morrer, veio falecer aqui no Brasil por doenças mentais e tudo mais. Ela sobe o poder, então, em 1777, após a morte de Dom José I. Pessoal, é interessante, pessoal, que vai marcar agora a parte de Dona Maria, a saída de Pombal. Por quê? Ela vai levar uma progressiva quebra do controle estatal sobre muitas das áreas econômicas. Tudo aquilo que Marquês de Pombal tinha feito, tinha criado, tinha melhorado, a Dona Maria, né, ela vai quebrar isso. Então ela vai fazer essa quebra nesse controle estatal sobre as ideias na área econômica. Aí você tem a chamada viradeira. Beleza, pessoal? Extingue as companhias de comércio, proíbe as fábricas da colônia, menos nesse caso aqui de tecidos grossos. Por quê? Porque era o pano usado pelos escravos. Ok, pessoal? Então você tem a saída aí de Pombal no reinado agora de Maria Louca. E você tem a chamada viradeira, onde você vai observar que a igreja vai ficar em cima do Estado, né, por causa da sua religiosidade e tudo mais, e vai ter várias mudanças, até a chegada da discussão aqui, chegada da família real ao Brasil. Beleza, pessoal? Na próxima aula falaremos mais. Espero que tenha entendido. Qualquer coisa, mande e-mail para historiacom1@outlook.com ou no nosso curso de história completo.webnote.com. Um abraço!